Boa tarde a todos. Nós estamos começando mais uma reunião da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Havendo quórum nos termos do artigo 75, declaro abertos os trabalhos da terceira reunião extraordinária da segunda sessão legislativa da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente. Vou dispensar de ofício a leitura da ata da reunião anterior nos termos do artigo 97, parágrafo 4º do Regimento Interno. Expediente, ofício encaminhado pelo Fórum Popular em Defesa de Vila Velha para a preservação, na realidade, dos recursos hídricos da região 5 de Vila Velha, abordando os investimentos previstos e impactos ao meio ambiente local. Vou encaminhar assessoria para verificar como proceder em relação a marcar esse momento. Se é lá ou se é aqui na Assembleia. Ofício encaminhado pelo deputado Calegari, solicitando que essa comissão requeira informações e intervenção da Secretaria de Meio Ambiente Estadual em relação ao lançamento irregular de esgoto doméstico nos mananciais e da rede pluvial do município de Marataízes. Marataízes, se não me engano, é SAAI. Então, pedir também, encaminhar não só a SEAMA, mas também a Prefeitura Municipal, esse ofício, esse pedido de informações. E-mail encaminhado pela Sociedade Gaia Religare, solicitando que a comissão realize uma audiência pública para tratar do Morro da Guaibura, em Guarapari, informando que há novos fatos e evolução processual sobre o tema. Também vou encaminhar para a comissão marcar a data. Nós temos 2 projetos na ordem do dia. Nós estamos com a deputada Irine Lopes de licença médica. Portanto, nós não vamos conseguir fazer a votação dos projetos. Projeto número 518, deputado Capitão Assunção. Ficam as concessionárias e permissionárias que prestam serviço público de saneamento básico obrigadas a publicar nas plataformas digitais e meios de comunicação todo o processo realizado para tratamento de esgoto no âmbito do Estado do Espírito Santo. A relatora é a deputada Janete Sá. O segundo projeto, o projeto de lei 671, que está na pauta também, de 2023, do deputado Mazinho dos Anjos, que determina a obrigação da realização de audiências, consultas e demais reuniões públicas acerca dos parques estaduais e unidades de conservação no local das mesmas e da outras providências. O relator, o deputado Calegari. Então, são os 2 projetos vão ficar sobrestados na pauta para a próxima sessão, e nós vamos direto à fase das comunicações, onde nós vamos discutir a questão da Lagoa Juara. Especificamente, nesse momento, nós vamos começar a entender o que está sendo feito, para que a gente possa fazer, posteriormente, um acompanhamento dessas ações, do que se todas as ações previstas são suficientes, se não são suficientes, o que precisa ser feito. Nós temos a participação aqui principal da CESAM, que vai fazer uma apresentação falando das questões, e nós temos também os demandantes, né, que foram as pessoas que chegaram até a gente, que pediram essa reunião, e a gente vai colocar na pauta da comissão fazer esse acompanhamento. Então, a partir de hoje a gente primeiro compreende todo o processo, vê em que fase que está e o que a gente precisa fazer para que essa comissão, junto com os moradores, acompanhe. Então, nós temos a presença aqui, representando a CESAM, da Josi Ferrari, que é assessora da diretoria operacional, e Douglas Couse, que é o gerente da unidade gestora de PPP, que especificamente trata da questão da Serra. E temos o Claudinei, que é técnico em meio ambiente, morador de Jacaraípe, na Serra, e que foi quem trouxe, junto com o Antônio, essa demanda para a Comissão de Meio Ambiente, e que no dia de hoje a gente vai iniciar esse processo de discussão. Temos Hugo Alves representando aqui o IEMA, está aqui, está conosco, está ali, o Hugo. A Flávia Pitanga, representando o subsecretário da SEAMA, está aqui conosco. A Aline Seral, da AGER, está aqui conosco. Eu não sei se eu deixei a Denise, que é do movimento dos ODS,
e vou registrando aqui de acordo com o que for chegando. Esses foram os nomes que me passaram até o momento. Vou convidar o Douglas, é o Douglas que vai falar pela CESAM, vou convidar para compor aqui conosco a mesa, e também o Claudinei, que vai falar em nome da comunidade, também compor conosco a mesa. Obrigado pela presença de todos aqui nessa reunião. Nós já vamos iniciar com a apresentação da CESAM. Caso nosso amigo concorde, a CESAM apresentar primeiro, até para a gente entender tudo que está sendo feito. Ok, então já vou passar a palavra ao Douglas, que foi me informado que vai apresentar. Quer fazer em pé? Pedir ali. Oi. Tá. Aqui, né? Aqui. Tá bom. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer o convite da Comissão do Meio Ambiente, deputado Gandini, demais presentes aqui, representante de diversos órgãos ambientais. Estamos aqui para trazer algumas informações referente à preservação da Lagoa Juara. A CESAM ela conta com um contrato de PPP desde 2015 no município de Serra. E os representantes da concessionária de saneamento ambiental, que é a Ambiental Serra, hoje não puderam estar presentes porque eles estão em São Paulo, num treinamento com os gerentes, diretoria. Então eu vou fazer a vez aqui e fazer essa apresentação. O lançamento de efluente na lagoa, nenhuma estação de tratamento ela lança diretamente na Lagoa Juara. Então, isso é uma informação muito importante para todos, para nivelar. O licenciamento ambiental. Todas as ETs do município de Serra, elas são licenciadas pelo IEMA e lançam efluente tratado nos corpos receptores dentro das exigências ambientais impostas. Então, somente informações para a gente ir formando a nossa opinião. Cobertura e coleta. O percentual de cobertura na bacia do Juara, que são diversas bacias, porque o sistema de esgotamento sanitário ele é dividido por bacias. Só que como a Lagoa Juara ela é bem extensa, ela abrange várias bacias de esgotamento sanitário. Então, nessa bacia, para vocês terem ideia, que está pequenininho, tem 95% de cobertura de sistema de esgotamento sanitário, porém com uma adesão de 76% somente. Esse é um desafio que nós temos, eu posso falar mais adiante. Imóveis não conectados. Nessas diversas bacias, em torno de 8 mil imóveis, que corresponde a essa diferença aqui. É os 24% que ainda não se conectaram à rede nessa região. Posso só tirar uma dúvida? Pode. Esses 8 mil, eles são os que poderiam se conectar ou está calculado todos? Não, aí? Sim, é os que poderiam se conectar. Já poderiam, hoje estar conectados. Isso. Além disso, tem mais uma porcentagem que ainda precisa cobrir de rede, 5%. Isso. Aí, o que acontece? Nós temos um convênio, a Ambiental Serra, juntamente com a Prefeitura, que é a que tem o poder de polícia que a gente fala, né, que é para notificar os moradores. Então, esse trabalho vem se intensificando aí no último ano. Nesse ano nós continuamos, mas é um desafio enorme, porque tem pessoas com alguma dificuldade financeira e tudo mais. Então nós vamos fazendo ali as políticas de tal forma e orientações técnicas para as pessoas que têm condições para buscar conectar esses 8 mil imóveis. Aqui, dá para vocês verem, esse azul aqui é a lagoa, ela tem 2 braços lá e depois ela se afunila aqui. Então vocês podem ver que esses vermelhinhos aqui são esses 8 mil que nós colocamos aqui. Então, diretamente na lagoa não tem. Tem alguns córregos, algumas questões que chegam na lagoa. Nessa parte final aqui é que pode ter alguma contribuição um pouco mais direta. Então aqui foi o acordo que eu falei, né? A cooperação técnica é um documento formal assinado
entre a Ambiental Serra e a Prefeitura, que a Ambiental Serra ela faz a vistoria em loco, faz o teste do corante, confirma que a residência não está interligada, e aí a Prefeitura vai lá e faz a notificação. Aqui foram imagens de uma coleta em 2022, que teve alguma questão que envolveu lá a Lagoa Juara, a questão com peixes, a mortandade de peixes. Foi feita uma coleta neste ponto aqui, mais a montante lá, porque o mar está mais para baixo aqui, foi aqui em cima, porque foi o ponto que, inclusive, um pescador levou o pessoal da Ambiental Serra lá e falou assim, ó, aqui tem um ponto com uma água escura e tudo mais. Então, o pessoal qualificado foi lá, fez a coleta do efluente, nas proximidades foi realizado e não há nenhum lançamento de ET sobre gestão da Ambiental Serra e nem da CESAM nesse ponto. E o resultado dessa análise, está até num relatório que eu posso depois deixar aqui com a Assembleia ou responder formalmente lá, para constar nos autos, ele não tem característica de esgotamento sanitário. Isso é importante também, porque pode ter sido algum lançamento clandestino. Então, nós aqui, vocês que estão em prol de preservar a lagoa e juntamente com toda a comunidade vizinha, tem que estar antenado e ligado nesse tipo de lançamento, que a gente também sofre com isso. Virou, mexeu, tem alguma denúncia de alguma água assim ou assada, a gente vai lá, sempre a gente manda a equipe e faz sempre a coleta. Já chegamos a pegar córrego que estava com a coloração amarela, outra vez roxa, de algum lançamento indevido. Eles abrem o tampão, lança o tampão de drenagem e aquilo dali vai para o córrego. Então aquilo dali não necessariamente é um esgoto doméstico, é algo clandestino que foi lançado. Então eu estou falando toda essas informações para a gente formar essa opinião e realmente, de repente, focar também no real problema que pode estar acontecendo, além de algum esgoto que a pessoa não está conectada na rede. Então, as considerações finais, a concessionária ambiental garante que todo o efluente coletado no município é devidamente tratado. Então, todo o esgoto que cai dentro da rede, desde que o imóvel esteja conectado, ele é tratado na estação de tratamento e depois devolvido para a natureza. Acompanha com atenção as manifestações sobre o tema. Qualquer questão que houver sobre a lagoa ou sobre qualquer córrego, é só entrar em contato com o 115 ou com a ouvidoria da CESAM, ou entrar em contato até aqui através da Assembleia. Chegando até nós vamos mandar apurar imediatamente, através da liderança comunitária. Nós temos um canal, a EGEA, que é a Ambiental Serra, também tem em Vila Velha e Cariacica, tem um canal direto com as lideranças comunitárias. Ligou para eles, ligou para a gente vai imediatamente, independente de ser esgoto doméstico ou qualquer outro tipo de despejo que não tenha a ver com a nossa atividade, nós vamos estar lá dando toda a atenção a vocês, mandando uma equipe, fazendo uma amostragem, mandando para o laboratório para identificar o real problema, porque nós somos parceiros de vocês. Sobre a manifestação acerca da lagoa, as análises técnicas descartam qualquer contribuição de esgoto. É o que foi falado. Nós temos lá um laudo que naquela época foi feito e não tinha esgoto naquela região. Além disso, a concessionária vem trabalhando em conjunto com a Prefeitura, no acordo de cooperação técnica, que é o 1/2023, buscando viabilizar a conjunção de esforços entre as partes para a interligação dos factíveis, que é aquele monte lá que é os 8.000 que nós falamos. Aí, finalizando, é uma apresentação muito breve e nós estamos à disposição para debater, para conversar, para esclarecer qualquer outra questão que venha a surgir aqui no nosso debate. Tá bom? Obrigado aí a todos. Obrigado, Douglas. Eu vou aproveitar e vou fazer algumas perguntas. Queria que botasse na página que tem aqueles vermelhinhos, né, os pontos. Eu tenho algumas perguntas, depois eu passo a palavra diretamente a vocês. Isso, exato. Uma das perguntas que eu queria saber é se existe alguma análise periódica feita nessa lagoa, por parte da Ambiental Serra. Tem uma análise sendo feita lá?
Oi, na Lagoa especificamente, não. Nós temos na saída de todas as estações de tratamento. Talvez a Prefeitura da Serra faça isso, em algum ponto. A minha dúvida você falou que não tem nenhum efluente tratado que é lançado na lagoa, nessa lagoa. Diretamente não. Hoje o efluente vai para onde? Ali é Et Manguinhos? Não, ali são várias ETs, né? São várias ETs? Tem a ET Jardins, a ET Serra Sede, são várias ETs que têm os pontos de lançamento, mas diretamente para a lagoa não tem nenhum. Tá, mas aí esse efluente tratado é lançado nos córregos. Nos córregos que podem, não, de certa forma, chegar à lagoa, não? Ou não tem conexão com essa lagoa? Não tem conexão. Não tem conexão. Então, descarta aquela discussão que poderia ser o efluente, em algum momento não tratado devidamente, ter ido para lá e poluído. Então, isso a gente já descarta dessa questão. Esses 5% estão localizados, que falta de rede, estão localizados aonde? Você tem essa informação? Então, vamos lá, só num geral, né? O novo marco legal do saneamento, que é a Lei 14.026 do ano de 2020, ele prevê que a universalização, o que é a universalização? É o acesso de todos, ou da grande maioria, ao sistema de coleta e tratamento de esgoto. Essa lei ela preconiza que a universalização ocorra com 90% de cobertura. 90% de cobertura no ano de 2033. Na região das bacias que circundam a Lagoa Juara, nós já temos 95% de cobertura, ou seja, 5% a mais do que prevê a lei federal. Não é por isso que nós vamos deixar de atender alguma localidade que falte algum esgoto, alguma cobertura para ser colocada lá. Esse 5%, ele é no município como um todo. Tipo assim, o município de Serra ele tem que ter 90%. Hoje o município de Serra já está com 93%. A região da Lagoa Juara já está com 95%. A questão que fica, deputado, é a adesão. Nós temos que aumentar a adesão. Porque desses 95%, fazendo uma conta ali, 85% desse pessoal está conectado. Então, uns 10% ainda continua jogando esgoto in natura para drenagem, que vai acabar caindo em algum corpo hídrico. Eu não estou afirmando aqui que essas pessoas que não estão conectadas vão lançar direto na lagoa, porque isso teria que, de repente, fazer um estudo um pouco mais amplo para ver qual a quantidade que joga em qual rio que vai desaguar lá na lagoa. Eu só estou falando que aproximadamente 10% de toda essa comunidade que já poderia estar interligado na rede de esgoto, continua lançando esgoto in natura. E esse esgoto ele acaba caindo na drenagem, a drenagem ela vai para o ponto mais baixo e acaba caindo num córrego, num valão, e acaba contaminando qualquer tipo de corpo d'água. E acaba, inclusive, desaguando lá no mar. Porque o ponto mais baixo de tudo é o mar. Porque os córregos levam para o mar, a lagoa leva para o mar. Então, o nosso desafio, que é o nosso esforço maior, junto em parceria com a Prefeitura de Serra, é fazer com que essa adesão aumente e a gente vá buscando, um dia após o outro, eliminar o máximo lançamento in natura de esgoto. Ok? Não sei se eu respondi aí. Não entendi. Você falou que tem um termo de cooperação com a Prefeitura de Serra, 01/2023, então já tem, creio que, se foi feito num período mais ou menos de um ano, né? Tem mais ou menos um ano. Nós temos algum dado em relação a esse acordo, se avançou, porque você falou que são 8 mil imóveis, esse é o dado atual de hoje ou era esse dado já lá atrás? Não, esse dado é atual de hoje. Atual. Esse convênio ele foi assinado possivelmente no primeiro trimestre de 2023, eu não me recordo a data certinha, e logo em seguida a gente tem uma capacidade operacional, tanto a gente quanto a Prefeitura, para notificar. Então, eu não tenho esses dados aqui, mas depois posso estar falando, a gente vai fazendo por pacotes, por região, e vai mandando, porque a gente está falando do município de Serra como um todo.
Esses 8 mil aqui é um pedaço que nós estamos destacando para trazer aqui, que é o objeto da nossa reunião. Ok. A pessoa que não está ligada na rede, ela está pagando a taxa de esgoto, de qualquer forma, né? Se ela tem o esgoto passando lá, ela paga aquela tarifa de disponibilidade. Então, ela não está deixando de ligar para não pagar a taxa de esgoto? Não. Ok, ela não ligou porque ela não tem condições, ou não ligou mesmo, Ou né? não ligou mesmo, por alguma negligência, Ok. alguma falta de tempo, alguma questão. Tem alguns lugares que até falta de conhecimento, não sabe Isso. que não está ligado, né? Eu já vi lugares que a pessoa jurava que estava ligado e estava ligado em outra. Mas quando a gente notifica, geralmente a pessoa entra em contato com o Busca 115, entender, com né? o comercial e procura saber o que eu tenho que fazer com isso aqui, eu fui notificado. Aí a gente vai, orienta a pessoa, manda técnico para orientar, faz todo o acompanhamento necessário para a pessoa se interligar. Esses 8 mil imóveis nós temos descritos endereço, nome, tudo direitinho, né? Tudo. Isso é fácil notificar com... isso. Mesmo que não seja uma notificação punitiva, mas é fácil fazer uma notificação de vez. Eu lembro que a gente fez em Vitória. Isso, primeiramente a gente faz... 30% quase ligou. Vitória só teve um sucesso grande aqui em Vitória. E aí a gente notifica através da prefeitura, aí depois reforça essa notificação um período depois, e aí se a pessoa não se interligar, manda para o Ministério Público, que aí sim, a coisa dá vai os encaminhamentos. Um Esse convênio 01/2023 prevê essas notificações? Prevê. Ok. Não sei se tem alguém da prefeitura de Serra, porque nós convidamos. Não? Está a caminho, ok. É bom, a gente faz, se ela chegar a tempo, a gente faz as perguntas. Existe possibilidade da CESAM fazer... Não, vou deixar para depois essa questão. Vamos passar a palavra aqui ao nosso amigo Claudinei, para fazer uma explanação da situação, né? Tendo em vista, já ouvimos um pouco, vamos ouvir agora quem vive lá na região, compreende os processos e sente as dificuldades. Boa tarde. Eu quero estar agradecendo a todos que estão comparecendo, né, na presença do deputado, a qual nós trouxemos essa demanda aqui para essa Casa de Leis, né, solicitando que pudesse ter de forma até mesmo fiscalizatória. Porque, que nem foi colocado aqui, nós trouxemos um documento, entregamos aqui, onde nós estamos falando da bacia hidrográfica do Rio Jacaraípe, a qual compreende a Lagoa Juara, e todos os outros córregos que deságua nas nossas praias no litoral de Serra. Então ficou, em especial, Lagoa Juara hoje, que é um circuito turístico, e onde tem ali uma economia, ali, um trabalho econômico ali, tanto de grandes empreendimentos como pequenos empreendimentos também. E hoje, que nem foi falado aí, né, da quantidade que não está ligado, né, que não está ligado na rede de esgoto. Essas 8 mil casas, no caso, seria, né? Está de que lado do município de Serra? Está em toda... Então, porque hoje nós temos a bacia hidrográfica do Rio Jacaraípe. Quando nós falamos da bacia hidrográfica do Rio Jacaraípe, nós estamos falando da Lagoa Jacuném, Lagoa Juara, juntamente com seus mananciais. A Lagoa Juara, nós temos 2 mananciais que é de grandes importância naquela lagoa, que é o Córrego das Laranjeiras e o Córrego do Dr. Robson. Sendo que esses 2 córregos estão altamente contaminados com esgoto. É quase impossível falar que ali não tem esgoto, por causa do odor que tem ali, a água escura que sai ali. Então, é um local totalmente contaminado. Essa mortandade de peixe que teve em 2022, eu acompanhei a fiscalização de meio ambiente da Serra, juntamente com o Departamento de Saneamento da Prefeitura da Serra. E até hoje eles também não passaram para a gente o resultado daquilo que aconteceu ali. Depois de 2022, teve várias outras mortandades de peixe na Lagoa do Juara, porque chega constantemente pessoas pedindo socorro, porque está morrendo peixe. Então, continua a mortandade de peixe. Ali nós vimos ali que foi feita a coleta em um ponto, mas nesse evento que aconteceu em 2022, teve muito mais outros pontos da Lagoa Juara que estava ali com mortandade de peixe.
desde aqui da foz do córrego do Dr. Robson até no extremo em cima da Lagoa do Juara. Então não foi só num ponto, teve vários pontos. E aí nós vemos ali no bairro Lagoa, nós temos ali uma das coisas que trouxe nós fazer essa denúncia, que nós temos ali duas elevatórias no bairro, uma elevatória no bairro Lagoa e uma elevatória no bairro residencial Jacaraípe. E essas elevatórias constantemente está desaguando no córrego das Laranjeiras e caindo na Lagoa de Juara. Acionamos por várias vezes a fiscalização da Serra. A fiscalização já multou a empresa, não sei qual foi a empresa. Por último agora, não sei se tem imagem aí para mostrar para a gente. Essa imagem aí não é uma das imagens. Aquilo ali é a foz do rio Jacaraípe. Aquilo ali é a foz do rio Jacaraípe. E ali dá para vocês ver a água escura que está ali. Aquilo ali é esgoto. É esgoto. E eles afirmam que nós temos uma estação de tratamento de esgoto na Serra, em Jacaraípe, que a gente não vê a eficácia dessa estação de tratamento. O que a gente entende ali, que aquilo ali é uma bacia de decantação, que quando ela está saturada, a comporta é aberta e acontece aquilo ali. É aquilo ali que a gente vê em Jacaraípe. Então, aquilo ali é um ponto. Agora tem uns vídeos aí também que nós trouxemos. Esse aí não é a Lagoa do Juara. Esse é o córrego Laripe, que fica ali em Manguinhos. Se vocês passarem lá agora, vocês vão... É um odor horrível. Entendeu? Não conecta com a Lagoa do Juara. Esse é o córrego Laripe. Tem que estar com todo o esgotamento sanitário tratado. Mas tratado e jogado aonde? Quantos por cento de tratamento tem esse esgoto aqui, ó, que está indo ali para a praia ali, ó? Quanto por cento? Essa é a minha pergunta. Está tratado? Quanto por cento? Entendeu? Então aqui, ó, sai aqui, ó, no cantinho aqui. Quando você entra para Manguinhos, na praia, você já sente o odor que eu estou sentindo aqui, ó. Eu estou sentindo aqui, ó, tá catingando pra caramba. Essa água preta aqui, ó. Quem puder vir aqui no cantinho de Manguinhos aqui, fazer uma selfie aqui desse lugar lindo, maravilhoso aqui, vai sentir o odor que tá aqui, ó. E tá indo direto pra praia. De março, 17h34. Aí, ó, continua vazando esgoto. Já acionamos a fiscalização dia 2, a fiscalização teve aqui. Segundo informação deles, me passaram o protocolo também, que a CESAM foi notificada e multada. Só que eu estou fazendo uma nova denúncia em cima do protocolo a qual a fiscalização de meio ambiente me passou. Sim. Aquele PV ali é na Lagoa. Aquilo ali ficou vazando mais de 4 dias. E aquilo constantemente está vazando. É que nem eu falei, a elevatória do bairro Lagoa, ela não tem eficácia nenhuma. No bairro residencial também não tem eficácia nenhuma. Eu queria saber se essas elevatórias realmente estão funcionando e estão jogando supostamente para vulgo ET que tem em Jacaraípe. Porque até então eu não considero, eu continuo falando, sempre vou continuar falando, que eu não considero aquilo ali como uma ET, porque a imagem da foz do rio Jacaraípe dá para ver aquilo ali. Se a água que sai da ET, que nem foi falado, ela está sendo tratada porque ela sai daquele jeito, ela poderia até sair escura, mas com menos odor. Então a gente queria entender isso. Fora as outras coisas também que agora no verão não divulga, mas infelizmente os turistas lá deparou na hora que estava tomando banho com coisas lá que não era para ter deparado.
Então, esse PV ali é na Avenida Brasil. Na Avenida Brasil, constantemente ele está com vazamento. Cair no córrego das Laranjeiras, que é um defluente da Lagoa Juara. Então, a gente fica assim nessa pergunta. Qual realmente a quantidade de esgoto que está sendo tratado no município da Serra? Porque se tem essa quantidade de casa ligada, se tem essa quantidade de esgoto ligado, por que as águas continuam tão sujas, tão contaminadas? Não vou falar nem suja, contaminada mesmo. Porque continua com tanta contaminação assim. E se a prefeitura não está aqui ainda no momento, se tem essa quantidade de casa ainda que não foi ligada, por que ainda não a fiscalização não foi até notificou essas casas para que venha fazer a ligação? É essas perguntas que nós queríamos sair daqui com resposta. Porque se paga 80% de taxa de esgoto e a gente vê esse esgoto caindo na natureza, porque até então nós não tivemos acesso a análise nenhuma provando que essas águas não estão contaminadas com esgoto doméstico. Ali naquela mortandade de peixe falou que não era esgoto doméstico, mas o local é contaminado com esgoto doméstico. Então, o que tinha diluído naquela água em 2022? O que foi constatado? Se não foi esgoto doméstico, o que tinha? Algum produto químico industrial? Eles têm que dar resposta para a população, porque ali é um local turístico, onde tem pessoas constantemente indo passear de pedalinho, passear de caiaque, tem pescadores, tem pessoas que vivem da pesca da Lagoa do Juara. Tinha um projeto de piscicultura ali da Associação de Pescadores, a qual tinha mais de 150 tanques em rede. Hoje eles não criam mais seus peixes ali, o seu peixe é criado em Linhares, porque não tem condições de criar o peixe ali na Lagoa do Juara. Então são todos esses impactos que estão acontecendo na Lagoa do Juara, fora os outros que estão acontecendo em todas as bacias hidrográficas do município da Serra. Vou aproveitar, se você quer fazer alguma pergunta específica. Não. A partir da sua fala, eu tenho algumas o córrego das Laranjeiras e o córrego Doutor Robson. Alguma das ETs eles lançam nesses dois córregos? Então, deputado, Puder voltar aquela imagem novamente? Então, são diversas informações que ele passou aqui. Eu gostaria de repente, fazer uma explanação um pouco mais genérica e agendarmos uma reunião com uma pauta mais detalhada, porque a gente veio aqui para falar uma questão, aí envolveu o Laripe, que a gente inclusive tem um projeto junto à Prefeitura, Laripe Irema, que faz lançamento. Então, talvez se eu puder fazer uma explanação geral, eu já faço um raciocínio aqui sobre a fala do colega, e ficamos à disposição para continuar fazendo todas as tratativas através da Assembleia. Não, ótimo. Vou abrir antes, então, para as pessoas, que aí... Alguém gostaria? Denise, se quiser se inscrever, agora é o momento importante, porque depois a gente vai passar novamente, até para a gente dar os encaminhamentos posteriormente. Boa tarde a todos. Denise, coordenadora do Movimento Nacional ODS Espírito Santo e conselheira na Mirai. A minha pergunta é, a CESAM tem o mapeamento dos corpos hídricos nessa região? Minha outra pergunta. Qual é a eficiência e a eficácia da cobertura da ET nessa região? Porque se está vazando, a foto que foi mostrada pelo colega ali, representando lá a lagoa, me parece um wetland, né? Com aquela saída ali, está mais para o wetland do que um corpo hídrico saudável. A gente precisa ter noção da qualidade da água, como ele está dizendo, tem pesca artesanal, e se a água é servível, é obrigação da companhia e de todos que administram a questão de água, saber a qualidade da água e quais as implicações dela, porque dela vem uma série de DTAs, que são doenças transmitidas por água, e imagina a pessoa vai passear lá na lagoa
sentado comendo um peixe pescado artesanalmente na lagoa e contaminado. Então, essas são questões de extrema importância com impacto em saúde pública e que eu acredito que essa comissão aqui tem toda a legitimidade, junto com a CESAM e com os companheiros lá da Lagoa, para tratar o assunto. Muito obrigada. Então, vamos lá. Vamos fazer uma explanação geral e na minha fala aqui eu vou tentar abarcar tudo que fugiu o seu nome, Claudinei. Não, porque tem mais gente inscrita, então vou fazer todo mundo. Porque eu achei que você ia responder ela especificamente. Aline, da GER. Preciso que leve o microfone. Registrar a presença de Maurício Vieira, presidente do Comitê de Bacia do Rio Novo. Boa tarde. A GER monitora um ponto na Lagoa Juara a cada 3 meses, já desde fazem muitos anos, eu não lembro o histórico. Inclusive, agora a gente tem emitido boletins trimestrais com os resultados, né? Aí tem pontos no município de Serra, são vários pontos ali, e Jacuném também. Jacuném a gente tinha 3 pontos, agora só tem 1, mas eles davam resultados semelhantes, né? Jacaraípe também, Rio Jacaraípe. Então, a gente monitora alguns pontos no município de Serra e depois outros na região conhecida como Litoral Centro-Norte, é a cabeceira de outras, do Piraquiaçu, do Reis Magos. Os resultados ali não são bons. Eles mostram sempre problema de fósforo, matéria orgânica, carga orgânica, DBO também elevada. É tudo compatível com classe 4, classe 3, e são classes com a qualidade ruim. Esse ponto ele está logo abaixo, a jusante, do córrego Laranjeiras. Então, ele pega a contribuição do córrego Laranjeiras e está acima da contribuição do córrego Dr. Robson. O córrego Dr. Robson passa dentro de Serra Sede. E ele, ali, o Comitê da Bacia, Litoral Centro-Norte, enquadrou ali vários cursos d'água. E o córrego Dr. Robson se mostrou, a condição atual dele é bem ruim. Eu não lembro qual foi a meta que o comitê estabeleceu. Talvez classe 3, porque se estabeleceu 3, provavelmente ele é 4. É a pior classe que tem, né? A 4. Então, a ET de Jacaraípe, ela lança o efluente no rio Jacaraípe, mas existe uma ligação entre o rio Jacaraípe e a Lagoa Juara, né? Na maré cheia, a maré entra na Lagoa Juara, a gente observa salinidade no nosso ponto de monitoramento. A água fica salobra naquele ponto. Eu estava olhando no mapa aqui, no Google mostra um restaurante Jacaraípe, é bem ali. E sim, a gente acredita que tem a contribuição de esgoto, sim, né? Talvez outros efluentes também. Existem condomínios ali, né? Eu não sei como é que é a forma de tratamento desses condomínios, se é a CESAM que trata ou se são tratamentos específicos para os condomínios. Então, acho que isso tem que ser observado também. A definição do ponto foi... Porque só um, né? A lagoa é gigante. Na Juara, né? Só um. A ocupação da lagoa é toda na parte final dela, né? Na parte de cima tem muito eucalipto, ela está pouco ocupada. Então, a gente está monitorando exatamente... Mais aonde tem contribuição. Aonde tem ocupação humana, né? Okay. E o rio Jacaraípe também se mostra bem ruim, né? É muito parecido com os resultados da Lagoa Juara. Então, a gente melhora as informações aqui. Temos, então, conexão de uma ET que, querendo ou não, trata o esgoto, faz, né, o lançamento no rio Jacaraípe, pelo que eu entendi, e do rio Jacaraípe tem conexão com a Lagoa Juara em algum momento, né? Principalmente na maré mais alta. Você quer contribuir? Vamos lá. É que a nossa amiga falou o nome da senhora, hein? Aline, da GE. Então, o córrego, que ela falou do córrego do Dr. Robson, o córrego das Laranjeiras,
O Córrego do Dr. Robson nasce depois do município de Serra, pega Cascata, Serra, Vista da Serra, Planalto Serrano e deságua ali na Lagoa Juara. O Córrego das Laranjeiras nasce depois do Cerro Azul e vem descendo também, passa dentro do Bairro das Laranjeiras, Residencial Jacaraípe, Lagoa e deságua ali também. Então, os dois principais efluentes dessa lagoa que tem contaminação, o ponto onde vocês estão fazendo a coleta é o ponto mais específico. O rio Jacaraípe, que nem foi falado, ele é um rio pequeno, mas ele é a bacia do rio Jacaraípe, que é formado pela Lagoa Juara e a Lagoa Jacunem. Só para vocês entenderem, em 2014, eles fizeram uma obra ali do rio Jacaraípe, que foi totalmente errônea, e onde eles destruíram a parte do manguezal, e hoje tem uma grande salinidade lá dentro. E essa estação de tratamento ali de São Patrício, que deságua dentro desse rio, né, da bacia hidrográfica do rio Jacaraípe, e com a maré cheia volta totalmente para a Lagoa do Juara. Não atinge a Lagoa Jacunem por causa de um declive que tem na Lagoa Jacunem, então não consegue chegar lá. Mas na Lagoa do Juara, isso com certeza, quando tem eu não sei como é que eu gostaria de entender aquela ET ali de Jacaraípe, porque o que a gente entende é o seguinte, que quando está saturado, abre a comporta, só pode ser isso. Que nem vocês viram aquela imagem ali. E aí acontece todo aquele impacto ambiental que vocês viram, tanto no Marinho como na Lagoa do Juara. Vou passar a palavra ao Antônio. Tem mais algum inscrito? Tem? Boa tarde a todos. Primeiro, esse ponto que a companheira levantou aqui, seu nome é? Aline. Esses dados deveriam ser divulgados, né? Se o ponto é lá onde tem a maior parte de ocupação humana, tinha que ser divulgado. Eu questiono também tanta poluição e as praias, os rios, não ter uma placa de balneabilidade, né? E a gente não saber, né? Os pescadores estão ali pescando, fazendo as suas atividades pesqueiras, consumindo, vendendo, e a gente não sabe a qualidade que está esse pescado. E para o rapaz da Cesan aí, que eu esqueci seu nome, Douglas. Se aquilo ali que a gente filmou e trouxe para cá não é esgoto, eu não sei o que é. E a respeito das casas que não estão interligadas, existe uma grande demanda lá de ocupação irregular. A Cesan joga para cima da prefeitura, a prefeitura joga para cima da Cesan. O fato é que não pode fazer, eles não estão tendo ordem para fazer saneamento em área irregular. Isso a gente tem como exemplo o loteamento do Alemão, que o Claudinei falou aí que aonde vem margeando o Córrego das Laranjeiras, algumas localidades do bairro das Laranjeiras mesmo, onde passa o Córrego das Laranjeiras, que não tem ligação. Se a gente for percorrer, né, um amigo já filmou de drone lá, for percorrer o Córrego das Laranjeiras lá, você vai ver um monte de tubo de 100 caindo dentro do córrego. Entendeu? E na maioria das vezes bate também na fiscalização, porque tem a fiscalização lá da Serra, tem que chegar lá nessas residências e falar com os caras lá. Eu fico assim, constrangido de estar pagando uma taxa de esgoto e estar vendo poluir, né, esse corpo hídrico tão importante, que é a Lagoa Juara, que é o rio Jacaraípe. Eu moro em Jacaraípe desde 1979. Eu tomei banho ali naquela água ali. Eu saía para pescar ali e pegava a água na palma da mão e bebia. Aí hoje eu paro lá na frente daquela lagoa lá e vejo a água do jeito que está. E foi uma época que todo mundo tinha sua fossa séptica no quintal. E os corpos hídricos não eram tão poluídos. Né? Eu não sei se eu estou falando besteira aqui, mas no tempo da fossa, os corpos hídricos eram, não sei, melhor tratados, talvez. Então, a gente não tem balneabilidade na praia,
ver aí uma mancha daquela ali. Eu fui com minha filha passar o carnaval lá na beira da praia em Manguinhos lá. Eu tive que ficar uma semana tratando ela de infecção no ouvido, pode ter sido causado pela poluição lá. Entendeu? As propriedades do local, porque eu converso muito com os moradores de lá, eu sou representante da comunidade, da parte de meio ambiente, converso muito com os moradores lá, para não poluir e tal, mas aí eles falam para mim, pô, o poder público não está nem aí, olha um monte de lixo na rua, olha o esgotamento, olha o esgoto onde está caindo. Não, ontem mesmo, o presidente da comunidade me mostrou lá uma tampa de bueiro lá, que está vazando lá já tem mais de semanas. Eu tenho um vídeo aqui no meu celular. Então, quer dizer, a gente está carente desse tratamento de esgoto que eles estão falando aí. Que o senhor está falando que tem 90 e quantos que o senhor falou aí? 95 de cobertura 95 na bacia. de cobertura. Só que a adesão tá Eu não vejo essa cobertura lá no meu bairro, não. E eu moro na Lagoa Juara, eu moro ali. Eu não vejo. Essa boca de esgoto que estava vazando lá na Avenida Brasil, ela foi mais de 4 dias vazando. Toda vez que tem uma chuva, toda vez que dá um blackout de energia, fica lá vazando. A gente chama, denuncia, e essas coisas têm que ser para ontem. Porque o que fala hoje, a palavra de ordem mundial hoje é preservação ambiental. Então a gente não pode deixar para amanhã, não. Tem que ser para ontem. Essa é a minha fala de desabafo. Só. Flávia. É só botar para cima e esperar. Então, tá falando? Trazer só eu estou escutando aqui e pela fala da Aline, da Ger, né? Eu entendi, eu não me recordo assim, exatamente, né, os nomes de todos os cursos d'água, mas eu entendi que os 2 córregos que foram citados, eles desagam na lagoa. E 2 sugestões, assim, eu acho que cabe levantar junto tanto a AGE quanto ao IEMA, né? Se existe alguma estação de tratamento nesses córregos, porque, querendo ou não, desagam nesses cursos d'água, nas lagoas, né? Mas a principal questão que eu refleti aqui, assim, por mais que a gente tenha um nível ótimo de cobertura e até de tratamento de esgotos, nós estamos falando de corpos de água muito sensíveis, entendeu? Que tem uma baixa circulação, são corpos de água fechados. É diferente de um curso d'água, de um rio, é diferente do oceano, entendeu? Que você tem uma capacidade de depuração, né, de mistura. Se comparar com a lagoa dessa oceano, por exemplo, eu posso dizer que ela é infinita. Não é, a gente sabe. Mas, assim, então, por mais que você tenha um nível ótimo, às vezes a gente tem que chegar num ponto em que cabe uma reflexão de outras formas de disposição final, tá? E não apenas se fechar num conceito legal, que é de cobertura, 95%, eu faço, eu me acabo. Mas, no final, mesmo com esse nível ótimo de cobertura e de tratamento, ele ainda não é suficiente para o que aquele corpo d'água precisa. Ou seja, em outras palavras, o corpo de água continua não aguentando. Tá? E isso é muito real, tá? Que eu estou trazendo aqui, nesses casos de lagoas. Tá? Então, assim, é só essa reflexão. Acho que a gente não está a 1.000 quilômetros do oceano. Existem alternativas, como emissários submarinos, né, bem projetados, com uma distância considerável da costa, e que resolveriam, sem dúvida, o problema desse município. Da balneabilidade, um problema também de saúde pública. Reuso também é outra alternativa, um pouco mais, né, você precisa de um aceite, de um mercado que queira utilizar essa água, mas bacana demais. Aqui em Vitória a gente já tem um exemplo aí em discussão, todo mundo sabe, né, com a Arcelor,
que é algo que a gente aponta há mais de 20 anos, tá? A gente já fez essa sugestão em outros momentos. Eu trago aqui de novo esse ponto aí que às vezes a gente esquece, tá bom? É isso. Obrigada. Ótima contribuição. Acho que na multidão aqui de conselho a gente vai chegando a alguns encaminhamentos. E importante até citar esse assunto, porque o contrato está assinado em relação a Arcelor. Então, a ET Camburi, que pega uma parte da serra, inclusive, aquela parte de Eurico Salles, Bairro de Fátima, aquilo tudo também, essa água vai para reuso da Arcelor. E tem uma discussão do reuso em relação a ET Manguinhos, que aí já tiraria do Jairipe, como é que é? Laripe, né? Que hoje joga no Laripe, né? A ET Manguinhos, não? A ET Manguinhos vai para onde? Eu achei que era o Laripe porque é em Manguinhos, né? Salvo engano, é no Córrego Manguinhos. Ah, no Córrego Ele Manguinhos. fica entre Okay. Manguinhos e Bicanga, né? Que aí é Bicanga. uma intenção ainda, a Vale, pelo que eu entendi, ainda vai se pronunciar em relação a essa intenção, que pode ser uma solução de juntar, inclusive, outros sistemas, né? Porque já que vai fazer o reuso do Manguinhos, se tudo der certo, como deu em relação ao Camburi, eu até fiz essa pergunta para o presidente da CESAM, dá para juntar outros sistemas para gente? Dá, ótimo. Então, assim, talvez seja uma solução inteligente aí para a gente avançar. Tomara que dê certo essa conversa com a Vale, que avance, inclusive que ajuda a questão hídrica da serra também, porque hoje você tem... a Vale não é a maior consumidora, é a Arcelor, mas é consumidora de água potável, né, dos nossos rios. Então, assim, passaria a ter a água de reuso aí como uma alternativa importante na região. Só queria fazer uma pergunta antes de passar. Mais alguém gostaria? Ok, então, só ouvi-los. Vamos lá, Jorge. Desculpa que eu não tenho todos os nomes aqui. Boa tarde. Meu nome é Jorge, sou morador de Jacaraípe, moro próximo do Rio Jacaraípe, né? Tem ligação com a Lagoa Jacuném e a Lagoa do Juara, né? Aí eu queria ver uma questão aqui ainda sobre alimentação, né? Foi colocado se é feito periodicamente algum monitoramento da água, né? Aí, mas foi respondido que no caso da CESAM é feito só em relação às ETs, né? Aí a companheira falou aqui, informou, né, que existe um monitoramento independente, né, de poucos pontos. Eu queria falar que seria importante aumentar esse monitoramento, a análise da água, mas eu queria dizer também que seria importante fazer análise do peixe que é extraído da Lagoa Jacuném, da Lagoa do Juara, Rio Jacaraípe. A Lagoa Jacuném ela é muito pescada, a Lagoa do Juara também. No Rio Jacaraípe também se pesca, né? Aí essa questão da poluição, ela é uma coisa que você consegue ver ela no peixe, entendeu? Porque o peixe, dependendo de onde que ele é pescado, ou da Lagoa do Juara, ou da Lagoa Jacuném, a da Lagoa Jacuném, por exemplo, as vísceras do peixe é mais escura, é diferente, entendeu? Até o cheiro é diferente. No Rio Jacaraípe, lá se pesca menos, mas tem umas épocas do ano lá que se pesca, né? E o peixe de lá vem tanto da Lagoa Jacuném quanto da Lagoa do Juara, tá? E a gente sabe, né? Sabe que é muito poluído, né? Sabe que o rio ele acaba recebendo toda essa poluição, mas isso acaba chegando ao mar também, né? Então, eu acho que seria necessário, né, também se monitorar os peixes, né, fazer análise dos peixes, tanto da água doce, Lagoa do Juara, do rio, mas também do mar, né? Alguma pescaria que é feito mais próxima nas enseadas, né? Por exemplo, o Rio Jacaraípe, na foz ali do Rio Jacaraípe. Em Jacaraípe se pesca
camarão, né? Mas o camarão que é pescado em Jacaraípe, lá dá pouco camarão. Então, não se pega uma quantidade de camarão suficiente para comercializar. O camarão é usado mais para isca. Já em Manguinhos, que aí você já recebe toda a água do rio Jacaraípe, do Irema, do Laripe, entendeu? E lá se pesca muito camarão, e o camarão de lá é comercializado. Seria importante estar se fazendo uma análise desse pescado, né? Tanto de marisco quanto de peixes. Então, eu me preocupo com isso aí. Eu acho que seria importante também tá tendo alguma iniciativa nessa direção aí, entendeu? Porque para a gente fica muita dúvida em relação à água, né? Se é contaminada, se é muito contaminada, para a gente não resta dúvida, né? A gente que é morador lá, que vive lá, entendeu? Aí fica essa preocupação aí. Obrigado, querido. Mais alguém? Só para contribuir aqui, o Córrego Laripe, ele nasce lá, ali por perto de Vila Nova de Colares, ali, onde também tem muita ocupação irregular. O Laripe vem de lá, do canto de Vila Nova. Ok. Vamos só... Tinha mais alguém? Mais alguém? Não. Só tinha uma pergunta. Esse monitoramento é divulgado no site da GE? Então, é importante, né, que você tinha falado. No site da GE, então, a gente vai achar o caminho lá para... Você fala só no microfone para a gente gravar? Na página principal da GE, tem um ícone chamado Boletins de Qualidade. Aí se entra dentro se clica ali e se acessa os boletins por bacia hidrográfica. Então, o caso do Rio Jacaraípe, da Lagoa Juara, está na bacia do litoral centro-norte, né? Que pega o Rio Jacaraípe e as lagoas, pega Reis Magos, Piraquiaçu, né? Então, tem uma rede de monitoramento para essa região. E os boletins são trimestrais, né? A gente começou a lançar esses boletins de um ano para cá, antes não havia, mas existe toda a série histórica de monitoramento lá. Aí eu não sei se Jacaraípe é desde 2007, os pontos, a malha amostral no estado foi aumentando aos poucos, né? Mas começou lá em 2007. Então, a gente tem todo esse histórico dos pontos, à medida que eles eram sendo implementados, no nosso sistema IQAS, que também se acessa no site da GE. Na forma de boletim, só tem de um ano para cá, mas tabulados, os dados mesmo, estão desde 2007 para cá. Seria legal pensar uma forma melhor de acesso, porque o pescador, por exemplo, tem pescador lá que não tem nenhum celular desse daqui. Tem aquele celular que fala alô, oi, tudo bem, pronto. Talvez uma placa no local, né? Mas como é de 3 em 3 meses, talvez não seja o ideal, né? Mas a gente tem uma associação de pescadores lá na beira da lagoa, lá, e a gente tem os pescadores e tem a comunidade lá para se reportar. Não, estou falando só a periodicidade, não ajuda muito a... Mas a gente vai ver o que deu durante um ano, a gente já vai ter uma ideia. Tem anos, né? de monitoramento. É uma ideia a se implementar, né? É uma ideia a se implementar, facilitar melhor o acesso a esses dados. A gente divulga para os contatos, começa pelos comitês de bacias, mas havendo o e-mail, a gente divulga também, a gente manda por WhatsApp. A própria Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura também poderia estar assim, levando, porque faz trabalho na comunidade. A Prefeitura está no comitê, então ela recebe os boletins também. Mais alguém? Vamos lá. É sobre a fala da nossa amiga na frente aqui? Flávia. Deputada, questões do reuso nas empresas, né? Eu acho que seria muito bem viável, né? Mas a questão do emissário, isso aí eu queria colocar aqui para o senhor, para poder analisar isso bem.
Porque nós temos duas APA aqui. Nós temos a APA das tartarugas, né? E nós temos uma APA federal, que é a APA Costa das Algas. Uma APA de grande importância de nível nacional e internacional. Essa APA começa no município de Serra, Costa Bela. Eu faço uma pergunta, será até onde que um emissário ali vai ser bom para o meio ambiente? Qual o impacto que isso tudo vai ocasionar? Então, emissário ali, eu não sei até onde que seria viável fazer isso ali naquele meio. Porque, como eu falei, nós temos uma APA de muita importância. Não é que a APA aqui das tartarugas não é importante também, mas aquela ali, Costa das Algas, ela é muito importante. Tem biodiversidade que só existe ali. Então, ela tem que ter um olhar diferenciado para ela. Então, essa questão do emissário é preocupante nisso. Okay. Vou passar a palavra ao Douglas. Depois a gente vai fazer os encaminhamentos, tá, gente? Vamos lá. Eu anotei várias falas aqui, vou tentar fazer uma explanação geral. Restando dúvidas, continuamos à disposição para tratar o assunto, porque eu sempre falo para todos os colegas em eventos, em palestras que a gente tem oportunidade de ir, saneamento é um desafio. Se ele não fosse um desafio enorme do jeito que ele é, não estaria o senhor, todo mundo aqui numa quarta-feira, numa tarde, debatendo ele. E, por outro lado, ele é um desafio porque quem gera o esgoto somos nós. Então, nós temos que nos ajudarmos, temos as instituições, para cada qual fazer o pedacinho e fazer com que o todo funcione. A eficácia da estação de tratamento. Todas as estações de tratamento, a grande maioria delas, a que não joga em estuário e tudo mais, ela tem uma outorga emitida pela AGER e é feito um monitoramento mensal pela concessionária. Ou outra amostra, ela sai fora? Sai, dependendo de alguma situação que ocorre no esgoto, porque o esgoto ele é muito vivo, né? Dependendo de um lançamento, de alguma questão que venha a ocorrer, alguma DBO elevada, por até algum lançamento indevido. Tudo pode ocorrer no esgoto. Ele é vivo, ele é biológico. Então, ele é feito mensalmente, esse monitoramento. Aí, ao longo de cada períodos de 2 em 2 anos, é feito todo um balanço de carga para verificar se ele está atendendo à outorga estabelecida pela AGER, que é a agência que regula os recursos hídricos. O que lança no mar, ele tem outros parâmetros, mas também é monitorado. O que muitas vezes a gente acaba percebendo é que o monitoramento ajusante, que é onde que a gente lança o nosso esgoto ali imediato, e pega a água que vem do córrego, a montante, que é o que vem na parte de cima, em alguns córregos, às vezes, essa água ela é um pouco mais poluída do que o esgoto que a gente lança tratado. Então, o esgoto ele acaba fazendo até uma diluição. Com relação à ocupação irregular, isso é uma questão é um desafio maior ainda. Por quê? Nós temos já grandes loteamentos que recentemente lá em Palmeiras da Serra a gente regularizou, junto ao Ministério Público, Prefeitura e tudo mais. A CESAM já entrou com água e com esgoto. Tem uma parte de Cidade Pomar e tem outras questões que eu não vou falar aqui, porque senão eu posso errar. Então a gente faz essa regularização junto ao Ministério Público, é coisa de 20 anos, não sei quantos anos atrás. Hoje em dia isso já não ocorre muito. E tem a ocupação regular, que é no caso do córrego Laripe e do Irema, que infelizmente é uma questão que as pessoas não têm condições e acabam habitando a margem de APP dos córregos, fazendo aquele lançamento dos caninhos ali diretamente no rio. Esse é um desafio maior ainda. Por quê? Nas obras com recurso do Banco Mundial, lá no interior do estado,
onde nós desenvolvemos até um projeto padrão na CESAM, a gente passa ali uma tubulação de ferro fundido, que é uma tubulação 2, 3 vezes mais cara do que o tubinho de PVC, e sai lá na beirada do rio, colocando aparente, porque você não tem como ficar escavando lá na beirada do rio. A gente tem aí fotos para mostrar para vocês quando tiverem a curiosidade. A gente tem a tecnologia de fazer essa tratativa. Inclusive no Laripe, no Irema, o prefeito lá está nos cobrando, a gente está desenvolvendo todo um trabalho lá junto à prefeitura, junto à SEMA de Serra, para fazer o tratamento lá no Laripe, no Irema. Isso tem um custo aí de quase aí, aproximadamente 10 para mais de 10 milhões de reais para tratar só esses 2 córregos. Só que antes de fazer qualquer intervenção lá, que isso não estaria previsto num contrato de PPP, nós temos que fazer um acordo lá com a prefeitura, porque é um local de difícil acesso. Se tiver algum acidente por algum toco que quebrou uma tubulação, quebrou um PV, aconteceu alguma questão, e vazar por mais de que 24 horas, nós vamos tomar multa? Ou nós vamos, essa multa ela vai ser só depois de um X horas a mais, vai ter uma certa benevolência ali por uma questão específica. Então, essas tratativas nós estamos finalizando com a prefeitura para fazer algo dentro da lei, dentro direitinho, para ver se a gente consegue tratar esses 2 córregos. Por conta dessas questões das ocupações irregulares. PV vazando há 4 dias, eu peço encarecidamente a vocês como cidadãos, como representante das suas comunidades. Extravasou, liga para o 115 da CESAM imediatamente. Por algum motivo, se passar de 24 horas, liga lá para a liderança comunitária, lá que é o Jonas, a Ambiental Serra também tem um número lá que eles disponibilizam, volta a ligar para a CESAM, que a gente vai dar a devida tratativa, nós vamos fazer a devida punição à empresa. PVs, que é os postos de visita em locais de área verde, o que nós temos feito na Serra? Nós temos feito, em alguns PVs, algum gradeamento anterior a ele, e no próprio PV, a gente está colocando na tampa dele, tipo aquelas boias automáticas que ficam nas caixas d'água das residências que tem cisterna. A gente coloca 3 boias em 3 níveis, com uma telemetria, ela só não tem telecomando, ela tem uma telemetria que liga direto no CCO, que é o Centro de Controle Operacional das PPPs. Então, ele chegou o esgoto, começou a subir, ele já manda um alerta para lá, e esse alerta, na hora que ele chega no máximo, ele já manda uma equipe no local, para tentar não extravasar. Mas se ele extravasar, a gente, logicamente, ou acionado por vocês, ou pela própria atitude positiva da empresa, nós vamos ao local para retirar. Por quê? O esgoto, é o que a gente fala, ele tem que ser bem utilizado. Para ele ser bem utilizado, nós temos que fazer a nossa parte, de fazer as questões sociais junto às escolas, junto às lideranças comunitárias, e assim é feito. Diversas reuniões. Então, se tem algum bairro mais específico que vocês podem trazer para a gente, precisando de reforçar essas questões sociais, nós vamos lá e vamos estar fazendo nas escolas, lá nos centros comunitários, para informar qual é a forma adequada de utilizar a rede de esgoto. Nós não podemos lançar absorvente, fio dental, papel higiênico até pode, mas hoje em dia a gente orienta nem lançar borra de café, gordura na pia, junta o óleo, coloca numa vasilhazinha PET, 1, 2 vasilhas. Esse negócio tem um monte de associação. Hoje a marca ambiental recolhe, lá no condomínio que eu morava, lá em Jardim Cambori, fui até vizinho do nobre deputado, a gente mandava para a marca, aí eles levavam lá no condomínio sabão, davam sabão para a gente. Então, se a gente joga a gordura junta com outras questões que tem na rede de esgoto, ela forma uma pedra. Eu não sei se vocês já viram. É uma pedra mesmo. Então, isso entope e ele vai extravasar. E quando ele extravasa na rua ali, ele acaba indo para a drenagem, ele corre lá para a boca de lobo, vai para a drenagem e acaba caindo num corpo hídrico. Aí ele se soma aquelas pessoas que não estão interligadas. Então,
o sistema de esgoto ele é um sistema complexo, ele precisa da ajuda e do apoio de todos nós. A empresa que faz a operação e manutenção, eles têm que em 24 horas, em média, e hoje nós estamos abaixo dessa média, estamos em torno de 20 horas, o atendimento médio, para tirar esse extravasamentos. Então, nós temos que operar de forma correta, os usuários têm que usar de forma correta, e nós temos toda uma metodologia para que isso funcione, e vamos perseguir isso de antes, hoje, amanhã, depois, é um dia após o outro, perseguindo insistentemente para que isso funcione bem. A eficiência na cobertura, vamos lá. A cobertura, ela está lá, ela existe. Ela é 95% ali, no município de Serra ela é 93%, em Vitória ele também chega a 94%, ou até um pouco mais, em Vila Velha está em torno de 60 e poucos, Cariacica, que é o município que tem uma PPP mais recente, ela está lá com 56%, e todas elas vão atingir no mínimo 90% até 2030, bem antes do que prevê o novo marco. Então a gente tem esse tempo legal também, porque o esgotamento sanitário no país ficou muito tempo sem ter investimento. Fazia só investimento em água, tanto é que a água é universalizada para todos. Todos nós temos, hoje nós temos desafio por conta de crise hídrica e de outras questões. Mas a água ela já é universalizada. O esgoto ele veio tardio, mas a CESAM ela está fazendo o papel dela, precisa da ajuda de vocês e nós vamos adiante. Se a gente tiver o apoio e podem cobrar, a cobrança ela é bem-vinda, ela tem que ser estruturada, nós temos que estar dando as respostas, nós temos que monitorar, nós temos que ser transparente. A AGER já falou que faz o monitoramento da mesma forma que as outras prefeituras também fazem monitoramento das praias por questão da balneabilidade. Se não tem a plaquinha, aí é uma questão que pode ser tratada junto à prefeitura sem demais problema. Vamos lá. Placas, ocupação irregular, nós já falamos, o 115. No município da Serra, nós temos um desafio que está em curso. Inclusive, eu acredito que esse ano de 2024 ele vai ser marcado, talvez pela solução desse desafio que eu vou falar aqui agora, que já foi aventado pela colega ali. Nós, seguindo o Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Serra, a Ambiental Serra fez o protocolo para fazer a reversão das estações de tratamento. Porque lá em Serra nós temos 21 estações que iriam se transformar em 8 estações. De certa forma, iria fazer alguma concentração de esgoto em determinadas regiões, mas assim foi pensado lá 10, 12, 14 anos atrás, quando foi feito o plano municipal, que ele é de 2012, foi há 12 anos atrás. Então, a AGER falou o seguinte, de acordo com o projeto apresentado, não tem possibilidade, o corpo hídrico é frágil e não tem possibilidade de lançar essa quantidade de esgoto, com esse X de DBO, nesse córrego, mesmo estando classificado como classe 3, que é uma classe, no nível técnico, é um rio um pouco já mais desgastado com poluição e tudo mais. E até algumas projeções, como se fosse classe 4, ele ainda não passava. Então, é um desafio enorme. Então, o que está também sendo estudado é a reversão para um emissário submarino. Mas é um estudo que a gente está indo ainda atrás de consultores especializados. Nós já temos um estudo apresentado. Logicamente, esse emissário ele seria lançado a pelo menos aproximadamente uns 3,5 km para dentro do mar. É algo que ainda precisa ser apurado. E, logicamente, isso vai ser debatido com a sociedade. Se for essa a solução de Serra, isso vai ser debatido. Vai ser os maiores especialistas desse país, você pode ter certeza que vai estar envolvido. Vai estudar pluma, vai estudar correntes marítimas, vai envolver IBAMA, vai envolver todo mundo. Então,
acho que neste primeiro momento, isso é só uma reflexão que eu estou trazendo, ainda não tem algo concreto sobre isso, mas isso está sendo estudado. E a questão do reuso, como concentraria aproximadamente 80% do esgoto lá em Jacaraípe, existe sim a possibilidade de fazer, mas alguém também, de uma forma bem técnica, que falou, precisamos de empresas e de quem é que vai usar essa água. No caso da Arcelor, ela vai usar 200 litros por segundo, podendo chegar até 300. A Vale já em torno de 100 litros, que já pega a ET Manguinhos ali. Lá para a região de cima, lá, a Ambiental Serra já fez uma consulta ao Findes e ainda não sei se tem um resultado definitivo, mas não tinha ali numa região, num momento próximo, alguma demanda para esses 1.000 litros de esgoto que teria ali. Mas isso está no nosso radar, sim. Estamos estudando, tem empresas ali em Aracruz que pode precisar dessa água. Então é o que eu estou te falando, o emissário ele não é certo que vai ter o emissário. O reuso ele está sendo observado. E, de repente, hoje eu poderia fazer o emissário, mas lá na frente eu poderia reduzir o tamanho desse emissário por conta de um reuso futuro, porque empresas podem se instalar sabendo desse potencial. Então, olha o tamanho do desafio da solução disso. Vocês trouxeram as questões, todas elas legítimas. Nós queremos contar com o apoio de vocês para continuar discutindo o saneamento de serra, mas nesse ano ele vai ser um ano de bastante discussão e eu acredito que eu falei quase tudo aqui e continuo à disposição. Passa aí para o deputado. Ok, Flávio. Douglas, né? Legal, só assim, eu queria... Importante a fala do senhor, tá, com relação ao emissário. Quando a gente levanta essa questão, é apenas assim uma das alternativas, o reuso também foi colocado. É mais difícil, você tem que ter mercado, tem que ter alguém que queira consumir, né? Esse esgoto que, mesmo que tratado, é uma água menos nobre também. Mas hoje a gente tem, vamos resumir bastante, tá? 2 problemas. A gente tem uma poluição alta, grande, da água doce, que são nossos lagos, rios, né? Altíssimo, que, de certa forma, estão ali a pouquíssimos quilômetros do mar e escoam para esse ambiente. Então, assim, a sua preocupação com relação às APAs é bastante pertinente, mas hoje esse problema ele existe. Todo esse esgoto, toda essa água, ela escoa e da pior forma, na praia. Além de prejudicar a APA, também existe um problema de saúde pública gravíssimo, como o colega exemplificou. Então, assim, às vezes a gente não consegue tudo, né? Até porque faz parte, é inerente à nossa existência na Terra. Né? Todo mundo usa, saneamento é para a gente. É a gente que vai ao banheiro, é a gente que usa, né? Então, assim, a gente não consegue resolver tudo. Essa solução do emissário, na minha visão, pelo menos um problema você vai estar resolvendo de forma quase que absoluta nessa região, quando você tira toda essa poluição da água doce. Tá? E acredito eu que, se bem projetado e bem estudado, aproveitando as correntes marítimas, certamente será melhor do que a forma como toda essa carga chega na praia, muitas vezes na areia da praia. Em Manguinhos é na areia da praia, as crianças brincam ali. Eu frequento e eu vejo, é verdade. Então, assim, é uma reflexão, sua preocupação é importante, o estudo deve considerar, é lógico que a posição de um emissário deve considerar essas questões, é muito pertinente, a gente tem que escutar, tem que saber que ali existe um ambiente também que é importante por uma questão, né, de fauna, de espécie, de tudo, que eu nem tenho propriedade para falar, mas que hoje está sendo afetado da mesma forma. Tá? Então, é só uma colocação, porque
para a gente, às vezes, não ir num caminho e perder uma oportunidade de melhorar, de fato, as coisas. Mais alguém? Eu queria fazer uma pergunta para o representante da CESAM. Toda elevatória, ela tem uma ligação para a rede pluvial? Para quando dá um problema, dá algum defeito nas bombas, para aquilo ali não extravasar, aí nesse momento ela sair pela rede pluvial. O Claudinei mencionou 2 elevatórias de Jacareípe que tem problema, sempre dá problema, mas tem uma elevatória também em Parque Jacaraípe, essa cai direto no Rio Jacaraípe. Antigamente ela não tinha uma ligação para a rede pluvial, não. Aí quando dava algum problema, ele extravasava na rua, só que aí o povo passando, as pessoas passando, o morador, passando, todo mundo reclamava, né? Aí todo mundo ligava também e aí rapidinho resolvia. Hoje em dia, a elevatória de Parque Jacaraípe, ela tem uma ligação para a rede pluvial. Aí, quando dá problema, ela cai direto no rio. Vamos lá. Ela já teve uma vez que ela ficou 1 mês. Vamos lá. As elevatórias, ela é nada mais do que um poço de visita grande, onde é bombeado o esgoto. Uma bomba, né? Tem uma bomba ali dentro. Então, se por algum motivo a bomba estragar, faltar energia ou qualquer questão, ela vai extravasar para algum canto. Quando ela extravasa para a rua, ou ela, se for uma rua que não, só fazer uma analogia aqui, tá? Se a rua não for calçada, ela vai acabar infiltrando e contaminando ali. Se ela cai numa rua que tem uma drenagem, ela cai ali e vai para a drenagem de qualquer jeito. Então, o que as elevatórias nossas são dotadas de equipamento que auxiliam nessa gestão ambiental correta, que eu diria? Eu não vou te falar todas, mas 98%, 99% das elevatórias, ela tem telemetria e telecomando ligado a um CCO. Eu já te deixo o convite para vocês, quem mais tiver interesse, de conhecer o CCO, que é o Centro de Controle. Você vai ver lá um telão do tamanho desse vidro que tem atrás, com todas as elevatórias, elas ficam lá piscando verde. Começou a piscar vermelha porque tem algum problema lá. Eles mandam a equipe, a chamada equipe volante, que vai lá para identificar o que se parou a bomba ou se alguma coisa está extravasando por alguma questão. Então, isso já é feito. Essa questão de uma elevatória ficar 1 mês parado, a gente tem que avaliar, tipo assim, todos os dias é uma equipe de cesto, que eles falam, né, que é uma equipe que passa com rastelo, tirando daquele gradeamento dela. Então, eles passam nas elevatórias. Tem elevatória que é um pouco menor, que passa a cada 2 dias, mas elevatórias maiores, todos os dias passam. Então, se ela estiver parada, essa coisa, ficou 10 dias parado, é algo que a gente assim, até desconhece. Eu não estou falando que não pode ter acontecido de forma nenhuma. Em 2014. Isso, então, foi talvez em algum tempo remoto lá, sim. Hoje em dia, com essa facilidade do CCO e as equipes passando, isso não ocorre mais. Então, a gente já descartou esse passado aí que foi talvez há 10 anos atrás lá, que não existe mais. Ok? Vamos lá. Por gentileza. Denise. Denise, rapidinho. Achei interessante você dizer que uma equipe volante vai lá para poder limpar quando há extravasamento, vocês conseguem perceber isso no CCO, mas essas elevatórias não usam membrana MBBO, que faz essa retenção e livraria de um custo maior? O MBBR é uma membrana que utiliza na estação de tratamento de esgoto. É onde que vai ter a colônia de bactérias que vai fazer e tratar o esgoto. Lá na elevatória, ela é um poço que o esgoto não pode nem ficar muito tempo, senão ele começa a putrefar ali dentro. Porque enquanto ele está fresco ali, enquanto ele está fresco de alguma forma, ele acaba não fedendo muito. Mas à medida que se ele ficar ali de um dia para o outro, ele já começa a gerar gases que não são desejados. Tanto é que tem elevatórias de maior porte que a gente tem uma coisa chamada biofiltro.
a gente pega lá na parte de cima da elevatória, onde que pode começar a gerar um gás, e coleta ela num filtro biológico. Vai ter casca de madeira, serragem, para filtrar aquele gás. Então, ali na elevatória, ela não pode nem ficar assim, meia hora no máximo ali, a bomba já tem que dar uma acionada e ligar ela, entendeu? Senão ele começa a feder. A pergunta se a finalidade assim é tratar o esgoto, uma pergunta assim, uma dúvida que eu tenho é por que as elevatórias e algumas ETs tem que ser construída em margens de córregos e rios. Vamos lá. Oi. Não é que a elevatória tem que ser construída na beirada de córregos e rios. O sistema de esgotamento sanitário, ele funciona por gravidade. Tipo assim, ele não tem bomba. A rede ela vai tendo uma declividade mínima até chegar num ponto mais baixo de uma bacia. Essa bacia ela é feita topograficamente, ela é escolhida ali. Então você vai ver um bairro, só para exemplificar, por exemplo, Planalto Serrano, alguém falou aqui. Planalto Serrano ele tem uma parte mais alta, ele tem uma parte lá embaixo. É lá naquele ponto que vai ter uma elevatória. E, coincidentemente, os córregos e rios, eles também estão na parte baixa. Então, esse esgoto, essa elevatória, ela é colocada ali tecnicamente. E quando ela extravasa por alguma questão, ela acaba indo para um corpo hídrico, porque ou ele vai para a drenagem, ou ele vai por infiltração. Então, é o que a gente fala. E esse esgoto, ele ficando ali um determinado período, 2, 3, 4 horas extravasando por alguma questão e cair no corpo hídrico, o corpo hídrico ele vai ter a capacidade de depurar aquele esgoto. O que ele não pode é ficar 1 dia, 2, 3, 10 dias, o mês inteiro, que aí não vai ter. Então, quando acontece esse problema, a gente tem que correr lá para tratar. Agora, a gente tem que buscar, sim, conectar a turma ao sistema, que isso, sim, é esgoto in natura, e aí não temos para onde correr. Aí é esgoto sendo lançado, e nós vamos fazer o quê? Ok? Mas nós vamos conseguir, com o apoio de todos, com bastante convencimento, com ações sociais, apoio da Prefeitura Municipal de Serra, que tem se mostrado muito parceira nossa nessa busca dessa eficiência, porque a Secretaria de Meio Ambiente, a Prefeitura, ela quer o melhor para a cidade. Então, eles nos apoiam nisso. Ok? Eu queria só fazer mais uma fala sobre emissário. Tem como colocar aquela imagem da foz do Rio Jacaraípe? Aquela imagem da foz do Rio Jacaraípe, tem como colocar? Porque é o seguinte, olha só, o emissário, né? Eu queria fazer a pergunta a Cesar. O quanto que é eficaz a estação de tratamento de esgoto de Jacaraípe? Aquela que tem em São Patrício. E quem vai fiscalizar essas estações de tratamento quando ela for lançar para o emissário? Porque aquilo ali a gente consegue ver. Agora, quando tiver 3 km para dentro do mar, como que a gente vai conseguir ver aquilo ali? Aí eu queria saber qual é a eficácia dessa estação de tratamento de esgoto de Jacaraípe e quem vai se responsabilizar de forma assim bem eficaz mesmo o emissário. Vamos lá. Todas as ETs da Serra, incluindo Jacaraípe, é feito os relatórios, é enviado para o IEMA, para a AGER e tudo mais. Então, é o que a gente falou, todo o esgoto coletado ele é tratado e eles estão dentro de uma normalidade técnica estabelecida. Não quer dizer que em uma amostra ou outra não pode ter algum problema específico. Essa cor preta que você vê ali no Rio Jacaraípe, ou até lá no final lá da curva da Baleia, ali, naqueles cantos ali onde que sai o Laripe e o Irema, ali, naquela região, vocês podem, de repente, observar também, que eu peço até para a gente ter conhecimento. Geralmente, posteriores a chuvas fortes, esse fenômeno ele acaba ocorrendo um pouco. Por quê? Nós temos
folhas depositadas no fundo desses córregos. Tem árvores, folhas, elas se decompõem. Quando chove, as ruas, quando você lava a varanda da sua casa, ou a garagem da sua casa, você percebe, quando você passa ali, joga um pouquinho de água e passa o rodo para você perceber. Quando chove, toda essa água, ela lava o arruamento que vai para uma drenagem, que vai para o córrego, e ele é susceptível a pegar qualquer tipo de sujeira das ruas. Isso não sou eu que estou falando, isso é uma questão técnica. Agora, o esgoto, ele tem ou não tem esgoto ali? É o que eu estou te falando. Naquela outra imagem anterior, nós temos 8.000 residências lançando esgoto. No município de Serra inteiro tem 20.000. Então nós não podemos negligenciar essas informações técnicas. Eu estou falando aqui, tem pessoas bastante técnicas aqui. A gente não pode... eu não posso falar que não tem esgoto, porque tem esgoto, porque é um lançamento indevido. Mas, ao mesmo tempo, esse fenômeno dessa cor preta, que às vezes acaba acontecendo ali, ele não significa que... O que é? Ele é um esgoto que alguém sugou algum caminhão de algum condomínio, foi lá e depositou numa rede de drenagem? E que está próximo ali e foi para lá? É um óleo que alguém depositou? Porque a gente já fez. A gente tem várias boletins de ocorrência, porque a gente faz a gestão ali, a gente orienta que se faça isso. De pessoas que jogam óleo clandestinamente e já foi pego e já foi registrado o boletim de ocorrência. Tem placa de veículo, tem tudo. Então, um monte de coisa pode acontecer. Então, a mensagem final que eu deixo aqui e continuo à disposição é que todo o esgoto coletado ele é tratado e devolvido. E nós estamos buscando, com o apoio de todos vocês, apoio da prefeitura, coletar o restante que não está conectado e fazer todas as tratativas para fazer o emissário ou qualquer que seja a solução técnica adotada da forma correta. E quando é feito um emissário, o tratamento que ele é feito, ele é tirado basicamente sólidos grosseiros e tudo mais, e o próprio mar que faria a decomposição de qualquer outro resquício de DBO, de matéria orgânica. Mas como eu não sou especialista na área, e nós estamos ainda em estudos para finalizar tudo isso e apresentar no momento oportuno, eu não vou avançar nisso, porque senão eu vou falar coisa aqui que eu não tenho como respaldar, ok? Ok, vamos para os encaminhamentos. Só fazer uma pergunta aqui. Tá Quem bom. é o representante da prefeitura da Não, Serra? não. Eles acabaram de me informar aqui que a pessoa que estava vindo, teve imprevisto e não veio. Você vê o quanto que a prefeitura está aí envolvida, né? Então, eu vou dar os encaminhamentos que eu acho que são pertinentes. Nós temos... a ideia da reunião era essa, a gente compreender todo o processo. É claro que não deu para compreender tudo, até porque tem informações que nós vamos precisar, e aí eu listei uma série de encaminhamentos com requerimentos de informação, até para a gente compreender toda. A gente está tratando especificamente ali da Lagoa Juara, então eu vou me ater a esse tema no primeiro momento. A gente pode avançar para outros locais, mas vamos nos ater a esse ponto. Então, mas o que eu percebo é o seguinte: nós temos um desafio de 8.000 imóveis para serem ligados, que eu acho que é o desafio possível e imediato, que é o que a gente pode fazer de forma mais efetiva agora, nesse momento. Temos também que visitar a ET, porque tem coisas que estão prontas. Essas questões que estão prontas, a gente precisa fiscalizar o funcionamento dela. Quando a gente ouve falar aqui que ocorre extravasamento sistematicamente, a gente precisa entender, ocorre é sistemático, fica quanto tempo, isso tudo a empresa tem que ter esses laudos, então nós vamos pedir essas informações. E fazer uma visita técnica no local. É uma questão que eu já vou até encaminhar com o Douglas, da gente fazer a visita técnica à ET e as elevatórias ligadas a essa ET. Não deve ser muitas elevatórias. Eu acho que
Isso, o mapa para a gente... Eu estou compreendendo um pouquinho mais desse processo que eu estou acompanhando em Ponta da Fruta. Então, a gente poderia visitar, entender se todas têm esse sistema moderno aí que você falou de telemetria, enfim, entender se não tiver, implantar, porque para a gente dar uma qualidade melhor ali no tratamento da região. Então, esse, eu acho que do que está pronto é isso. Para a questão das 8.000 ligações, nós vamos pedir informações à Prefeitura sobre o convênio, o que foi feito do convênio para agora. Se foi notificado as 8.000 pessoas, porque é endereço, é só mandar notificar. Isso a gente fez em Vitória, 30% ligou. Porque as pessoas só não sabiam ou não estavam atentas. 30%, em Vitória era 5.000 e poucos imóveis na época, né? 6.000 quase. 30% fez ligação imediata. Não precisou de nenhuma outra medida. Então, imagina, se a gente conseguisse chegar aos 8.000, informar, sua residência não está ligada, você precisa tomar providência. Muitos estavam desatualizados, tinham lugar fechado, tinha uma série de questões que é só atualizar no sistema também. Às vezes nem chega a 8.000. Então, 8.000 imóveis, botando 3 pessoas por imóvel, botando cada uma 1 litro por dia, 24.000 litros de esgoto que poderiam ser evitados hoje. Hoje, 24.000 litros de esgoto dia, mais ou menos esse que é o... Como? 130 por pessoa, não? Por dia? Não, aí nem... então esquece o que eu falei. É muito mais, é bem pior do que eu imaginava, né? Bem pior do que eu imaginava. Então, assim, realmente 1 litro, pensando aqui, é bem pouco, né? 2 descargas, 1 descarga. Enfim, então é um número absurdo de litros de esgoto que a gente pode evitar hoje. Então, talvez esse seja, assim, dentro do plano estratégico, talvez essa seja a ação mais relevante que a gente pode fazer nesse momento e certificando que está sendo tratado, porque também não adianta a gente liga todo mundo e o esgoto está jogado in natura depois, né? Porque às vezes a gente vê, por exemplo, eu chego ali em Camburi, graças a Deus eles vão levar lá para Arceló, você passa ali no canal ali onde foi feita a nova avenida, né, das Paneleiras, o cheiro é absurdo. Então tem alguma coisa errada, não tem como falar que está tratando com eficiência, porque aquele cheiro não tem lógica. Pode ter o teste que for, o cheiro te fala assim, tem alguma contribuição aqui. E ali não tem nada, só tem um aeroporto. Então, assim, não dá para saber de onde sai aquele... Enfim, o reuso é bom porque vai tirar do corpo hídrico, né? Tomara que Manguinhos avance para isso também. Mas nós precisamos ver, a ET Jacaraípe está funcionando? Qual o sistema dela? Ela é o mais moderno? É o que está possível? Está sobrecarregada? Não está sobrecarregada? Porque, pelo que eu entendi, a gente teve aqui um momento com o secretário da Serra... É uma pena, porque tinha um planejamento de fazer 5 novas ETs, né? Permanecer 3, 5 novas ETs, e a empresa é contratada, tem uma PPP, recebe por isso e não botou um prego em 5 novas ETs. Aí botou a culpa na AGE. E aí eu não posso deixar de falar isso. Eles falaram que não pode lançar no corpo hídrico. Eu falei, peraí. Eles falaram que não pode lançar tudo no corpo hídrico, mas fazer as estações você tem que fazer. Faz, depois junta tudo, vê outro lugar para lançar, mas não pode é um jogo de empurra, porque aí é fácil. Eu ganho a licitação e não faço o que eu... É a 101, a mesma coisa. Ganhou a licitação, agora estão renegociando. Que absurdo. O Brasil é um desastre do ponto de vista de contrato, porque as pessoas ganham as coisas com promessa, todo mundo tem uma expectativa e, de repente, mudou o governo, vou renegociar. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, tem que botar para fora. Bota para fora. Tchau. Adeus, vamos contratar alguém sério, porque o que está acontecendo, a gente continua vendo gente morrendo nas BRs, em tudo. Por quê? Porque contratou gente que não é séria. E só pode ser isso, não tem lógica, né? Porque não muda de um dia para o outro o contrato. Aí falar, a Cesan lá atrás, quando licitou a PPP, não sabia dessa questão que não pode lançar no corpo hídrico. Poxa, hoje está lançando esgoto no corpo hídrico, está lançando um monte de coisa. Agora não vai poder mais. Então, o estudo tinha que ter sido feito antes de fazer a PPP, não depois. Agora quem paga? Quem está pagando? O morador. Né? Assim, eu sou
sou parceiro, mas também gosto de falar a verdade em relação a algumas coisas. Essa questão das 5 estações era para estar sendo feita, por quê? Porque as estações atuais não tratam devidamente. E está tudo sobrecarregado. A Et Manguinhos está sendo ampliada, as outras... Nós vamos visitar, vamos ver se não está sobrecarregado, enfim, é importante. Então, essa é uma ação, visita as ETs. A outra ação, que eu gostaria até de perguntar para quem que eu faria, que já tendo visto que a gente tem a AGER e o IEMA aqui, é solicitar essa análise específica que foi falado, tanto da água quanto dos peixes. Eu não sei se é através de denúncia ou se eu posso fazer... a água já é feita num ponto, né? Mas talvez a gente buscar outro ponto. Por quê? Porque como tem pesca, tem uma série de questões. Acima está poluído. Ela falou que é um corpo sensível. Pode ser que a poluição esteja na lagoa toda. Mesmo que o córrego dali para baixo vá, né, para o mar. Mas pode ser que você pega a parte de cima e esteja tudo poluído. Aí, do ponto de vista da segurança alimentar, é uma questão importante também. Então, se a gente pudesse fazer uma análise, ampliar alguns pontos de análise, não frequente, mas pelo menos vamos fazer na parte de cima da lagoa para a gente saber se as pessoas que estão pescando aqui estão criando risco. Não sei se eu faço isso para o IEMA, uma solicitação, ou se eu faço para a AGER. Essa é uma pergunta. Eu acho que da parte dos peixes, eu acho que tem que ser a AGER, né? O IEMA, né? Da análise. Mas quando vocês recebem uma denúncia de poluição, vocês têm que analisar. Como é que vocês fazem? Só para eu tirar minha dúvida aqui, porque também é uma dúvida importante. Então, quando é recebido alguma denúncia a respeito de lançamento indevido, aí é feita a vistoria em campo para tentar identificar quem é o responsável pelo lançamento daquele efluente naquele local, para serem feitas as devidas notificações, né? E autuações, e aplicação de multa, o que for necessário para o caso, né? Acho que nesse caso vai ser vigilância sanitária, então, talvez. Muito provavelmente. Né? Tá bom, eu vou achar o caminho, mas é uma solicitação importante. Eu acho que a gente tem que deixar os moradores da região, né, mais tranquilos em relação a esse consumo, até porque pode gerar uma série de problemas de saúde. Do ponto... A gente, a GER, ela contrata um laboratório para fazer as análises. O número de pontos é fixo. Fixo. Então, a gente não consegue ampliar o número de pontos. Isso em relação ao nosso monitoramento rotineiro. Né? Outra coisa é fiscalização. Aí eu sei que a GER com o IEMA, não sei se já foi lançado edital, contratação de serviço de laboratório para ações de fiscalização, né? A amostragem e depois a análise das amostras. Da parte da GER, nunca se analisou nada relacionado à fauna e flora, e do IEMA eu não sei se está previsto nessas ações, nesse contrato de fiscalização, mas não é tão simples o peixe, por exemplo. E agora, em relação à água, monitoramento da água, eu acho que talvez um contrato de fiscalização consiga suprir isso. Fazer em outra parte. Sim. Né? Tá. Sim. Hugo, né? Isso. Só para... no que diz respeito às análises ambientais, e inclusive de eficiência das estações de tratamento de esgoto, o IEMA hoje, por meio do processo de licenciamento, ele exige à empresa que apresente o monitoramento da entrada, do efluente que está entrando, do efluente que está saindo, e dos pontos a montante e a jusante do ponto de lançamento de esgoto, né? Então, e o contrato, provavelmente, que o IEMA está assinando com a AGER, muito provavelmente vai servir para fazer as contraprovas de possíveis dúvidas dos dados apresentados pelas empresas, entendeu? Porque lá na Juara, especificamente, não tem nenhum lançamento direto na Juara de ET, mas né? aí possivelmente tem monitoramento no córrego Dr. Robson e no Laranjeiras, né, feito pela CESAM, por exemplo. E eu tenho como sugestão solicitar as licenças ambientais, as portarias de outorga, ver como é que está a regularidade dessas estações. Não só visitar em loco, né, mas verificar isso. Mas temos também, deputado, a influência da ET de Jacaraípe na Lagoa Juara, que nem foi colocada. Tá?
Só anotar aqui, para não perder. Tá, outro requerimento de informações em relação ao relatório de 2022. Esse relatório foi quem que elaborou? Você sabe? Da mortandade dos peixes. Foi Cesam, foi IEMA, foi... Porque vocês falaram de um relatório que tem um relatório final dessa mortandade, que vocês falaram, inclusive, que não tem a ver com esgoto. Isso, nós temos o nosso relatório que ele não tem a ver com esgoto. Aí, não, mas esse relatório, você consegue disponibilizar ele? Consigo disponibilizar então, o relatório. Ok, vou fazer oficialmente. Aí eu solicito para... Nós vamos fazer chegar. Debater um outro, porque também eu acompanhei nessa mesma mortandade, eu acompanhei a fiscalização de meio ambiente junto com o Departamento de Saneamento Básico. Até hoje eles também não passaram esse relatório. Então, como é que Departamento de Saneamento? Do município? Diz que agora na Secretaria de Meio Ambiente tem um Departamento de Saneamento Básico. Ah, tá, é do município. Isso, porque e aí eu posso pedir. Nós acompanhamos e coletamos várias amostras em vários locais da Lagoa Juara, que eu acho que pode também pegar. Tá bom. E Cesam. Então, são ofícios para as duas. O convênio 01, eu vou fazer a solicitação do que avançou, né, quantos eram os imóveis que não estavam ligados e quanto que estão ligados. E aí eu não sei se é a AGE, eu acho que é a AGE, né, saber quais são os sistemas que desaguam em cada rio da região lá. Né? A ET Serra Sede, aí para saber quais que contribuem com a Lagoa Juara específica, saber todos, né, para a gente não ter dúvida em relação ao território. E um pedido de periodicidade de extravasamento das elevatórias da ET Jacaraípe, relacionados à ET Jacaraípe, também outra questão que eu vou pedir. Aí eu não sei se eu peço a Cesam ou a Serra Ambiental, Serra, não sei qual é a ordem. Cesam? Ok. Ok, então essas são as propostas iniciais. A gente passa a acompanhar principalmente essa questão das 8.000 ligações e fiscalizar o que está em funcionamento, para melhorar o funcionamento do que existe. Né? Se a ET está realmente tratando, a gente ir lá, fazer visita em loco, convidar todos que quiserem participar, e até para a gente tirar essas dúvidas, né? É importante a gente ir no local, ver se está funcionando, qual o tipo da ET, enfim, as estações, as elevatórias, como elas estão funcionando, quantas são, quais que têm, né, tido mais problemas, pode ser acrescentada alguma tecnologia a elas, então eu acho que isso tudo é um primeiro passo. E também pedir aí eu acho que a prefeitura, quais são as áreas irregulares que não têm tratamento de esgoto na região. Áreas irregulares que não têm tratamento de esgoto na região. Ok? Podemos caminhar dessa forma? Vou passar a palavra para você fazer a fala final e a gente encerra a reunião. Só uma palavrinha aqui. Só mais uma? Não pode incluir nesse encaminhamento aí as questões assim, da orla da praia, também sobre as placas. Se existe... Hoje não existe o... Não. Hoje não existe sinalização. Não, placa de sinalização. Isso aqui é mais a prefeitura que faz. Aí eu precisaria fazer primeiro o monitoramento. Então, fazer indicação à prefeitura para fazer o monitoramento de vulnerabilidade da praia de Jacaraípe, ok? Hoje em dia, é muito... Aqui em Vitória faz toda quinta-feira. O problema é que se chover depois, né, tem uma alteração... Eu falo até com as pessoas, choveu, fique ligado, porque pode estar a plaquinha verde lá, mas ele até explicou, carreia tudo, né? Então aumenta. Tem alguma, só a última dúvida, que eu falei da Praia de Camburi, eu acompanhei bem aqui a situação. Lá na região, tem alguma caixa de tempo seco na Jacaraípe? Aí é muito específico, né? O tempo seco, nós estamos querendo fazer no Laripe e no Irema, que inclusive Laripe, né? Nós vamos captar tudo que está chegando no córrego. Mas em Jacaraípe não tem não. Okay. Só em Vitória aqui que a gente tem esse... só em Vitória? Esse avanço aqui. Maurício, quer falar? Não, se eu não falar, não acaba a reunião. Vamos lá. Gente, boa tarde. Maurício, presidente do Comitê do Rio Novo. Parabéns aí pela iniciativa, a participação de todo mundo. Tudo é importante. O Douglas fez um pequeno comentário aí
que é simples, o controle da balneabilidade, que está em pauta aí agora, e não é tão simples assim. Já existia em todo o litoral aqui do estado a placa de balneabilidade. Eu moro no litoral, eu moro em Piúma. Então tinha a placa lá, eu colocava, o IEMA chegava lá e fazia próprio para banho. Ou não, quando chegava, punha a placa, impróprio para banho. Eu sou dono do quiosque. Eu desvirava a placa para não tirar. Todo o estado aconteceu isso. Então foi o próprio IEMA determinou tirar do estado inteiro, de todo o litoral, a placa. Bom, isso é uma coisa. A outra coisa, com relação a fugiu o termo aqui agora, vai julgar. Emissário. Tem que olhar com muito cuidado. Tem que ser, a indicação é para uma área de, no mínimo, 500 mil pessoas. Né? Então, por exemplo, vamos lá para o Rio de Janeiro. Lá existe, em Ipanema. Eu gosto muito de ir ao Rio, e lá em Ipanema você está sentado. Eu levei um sobrinho com síndrome de Down, estava comigo, o Dudu. Ele falou, eu quero nadar, porque quero nadar, porque quero nadar. Rompeu o emissário e veio aquela língua negra de esgoto. A onda virava toda preta em cima da gente. E ele queria, porque queria nadar daquele jeito. Então, assim, a gente tem que olhar com todo cuidado, porque é muito sério. E, finalizando, você falou a respeito do estação de tratamento de esgoto. Eu era coordenador do programa de saúde da família, lá de Piúma. Eu fui lá conhecer a estação da Cezan, né, que está... Né, Piúma está um negócio esquisito. Aí eu fui lá conhecer a estação de tratamento e tem uma tela para segurar os resíduos que chegam pesados ali. Né, plástico, qualquer coisa. Chegou um feto. E daí? Eu, quanto profissional de saúde, o que eu posso fazer? Um feto dentro da estação de tratamento de esgoto. Aí chamamos a saúde, chamamos todo mundo. Então, é muito sério. Então, a gente, assim, parabéns, deputado, por você falar uma coisa. A gente não pode brincar com uma coisa tão séria. A gente fica tratando de N assuntos aqui, tudo referente à água, qualidade da água. A gente tem que estar muito atento a esses detalhes todos. Obrigado. Obrigado, gente. A gente vai divulgar posteriormente pela comissão a data da visita, quem quiser acompanhar. O convite já a vocês, a todos os órgãos que estão presentes. Desde já agradeço a participação de cada um. Boa tarde, está encerrada a presente sessão.